Enquanto caminhava pelos jardins de um resort de luxo, o milionário William Lancaster congelou. Seus olhos estavam fixos em algo impossível, um anel. Não era um anel qualquer. Era o anel. O mesmo que ele havia dado à mulher que amava, a mesma que fora dada como morta há 29 anos. O ar gelado das montanhas atingiu seus pulmões como um tapa de realidade. Mas, pela primeira vez em quase 3 décadas, ele o recebeu de braços abertos. Aos 55 anos, William era um magnata do aço, dono de um império que atravessava 3 continentes. Cada arranha-céu, cada fábrica, era um monumento erguido em sua tentativa desesperada de esquecer. Mas esquecer, ele aprendera, era como tentar segurar água com as mãos. Inevitavelmente, tudo escapa. O Willow cria que resort se estendia à sua frente como uma pintura encantada, uma mistura de elegância rústica e beleza selvagem no coração das montanhas rochosas do Colorado. Pinheiros tocavam o céu azul profundo, e a névoa da manhã beijava os picos como segredos sussurrados ao vento. William escolheu esse lugar de propósito, longe das salas de reuniões, dos contratos, dos números. E principalmente, longe da dor. Longe de Ana. Pensar no nome dela ainda doía como uma ferida nunca cicatrizada. Ele puxou o casaco com força, tentando se proteger tanto do frio quanto das lembranças. Cada passo no caminho de cascalho era uma tentativa de fugir do passado. Mas o passado, às vezes, encontra você onde menos se espera. Os jardins eram de tirar o fôlego. Rosas brilhando sob a luz do amanhecer, lavanda perfumando o ar com calma, e canteiros tão bem cuidados que pareciam pintados à mão. William se viu parando, realmente parando, para cheirar uma rosa. Algo que não fazia desde Ana. E foi então que ele a viu. Uma jovem ajoelhada entre as flores, mãos imersas na terra úmida, completamente envolvida em seu trabalho. Havia algo hipnótico na forma como ela se movia. Calma. Delicada. Como se conversasse com cada planta. Os cabelos escuros presos num coque bagunçado, roupas de trabalho simples, já manchadas pelo orvalho da manhã. William quase continuou andando. Quase. Mas então, ela ergueu o rosto. Um simples gesto para afastar um fio de cabelo e o mundo parou. Ao redor do pescoço dela, brilhando ao sol como estrelas aprisionadas, havia um colar de safiras. Mas não eram quaisquer safiras. Eram as safiras. As mesmas que haviam pertencido à avó de William. Passadas por gerações. Dadas a Ana no dia em que ele a pediu em casamento. As mesmas que, segundo os registros, estavam enterradas com ela. As pernas de William endureceram como pedra. O coração batia tão forte que parecia ecoar pelos jardins. O ar em seus pulmões virou gelo quebrado. Não podia ser. Era impossível. A jovem, que parecia ter pouco mais de 30 anos, notou o olhar dele e sorriu com doçura. Bom dia. Dia lindo, não é? A voz dela era quente, sincera, com um leve sotaque das montanhas do Colorado. Esse colar, William murmurou, tentando soar natural. Ele é maravilhoso. Ela olhou para baixo e tocou as pedras com carinho. Ah, isso. Obrigada. Está comigo desde que me entendo por gente. É meu maior tesouro. Riu, mas havia melancolia em seu olhar. Encontraram comigo no orfanato, quando eu era bebê. Ninguém nunca soube de onde veio. Orfanato. A palavra foi um soco no estômago. William precisou se apoiar na cerca mais próxima para não desabar. O senhor está bem? Parece que viu um fantasma. Um fantasma. Se ela soubesse. Estou. Estou bem, sim. Só. Esse colar. É mesmo único. É o que todos dizem, respondeu ela, sorrindo. Em certas luzes, as pedras ficam quase roxas. Às vezes, acho que elas querem me contar uma história. Ela balançou a cabeça e deu uma risadinha tímida. Desculpe. Isso provavelmente soa maluco. Não soa nem um pouco, William respondeu, com a mente girando. Aquilo não podia ser coincidência. Em todas as suas viagens, em todos os anos construindo seu império, ele jamais vira outra joia igual. Sua avó dizia que aquele colar era único, feito sob encomenda por seu bisavô para o casamento. Sou Chloe Bennet, disse ela, tirando a luva e estendendo a mão suja de terra. William, respondeu, apertando a mão dela. O toque era firme, honesto. William Smith. A mentira saiu no automático. Um hábito de quem viaja incógnito para evitar complicações. Bem, Sr. Smith, se estiver hospedado no resort, vai me ver bastante por aqui. Eu praticamente moro nesse jardim, disse ela com orgulho nos olhos. William sorriu. Mas por dentro, sua alma gritava. Quem era ela, realmente?
E o que significava tudo aquilo? O passado, ao que tudo indicava, estava prestes a ressuscitar. Há 3 anos sou a jardineira-chefe aqui, disse Chloe, com aquele tipo de orgulho que só vem de quem ama de verdade o que faz. 3 anos? William repetiu, arquivando cada detalhe como se fosse ouro. Você sempre morou no Colorado. Uma sombra cruzou o rosto dela. Rápida, mas real. Nascida e criada. Pelo que sei. Bom, criada, há um menos. Fui deixada num orfanato nos arredores de Denver. Ela se abaixou novamente para cuidar das flores, mas William notou o gesto quase automático de levar os dedos ao colar, como se o colar fosse um amuleto inconsciente. Alguns dias sinto como se estivesse procurando algo, mas nunca consigo descobrir o que. A ironia cortava como uma lâmina. Ela carregava a resposta no próprio pescoço, e nem sabia. Deve ter sido difícil, disse William com cuidado, crescer sem saber de onde veio. A gente aprende a criar a própria família, respondeu Chloe, mas havia uma solidão antiga escondida atrás das palavras. O colar. E algumas lembranças vagas. É tudo que tenho de antes. Às vezes, sonho com a voz de uma mulher cantando. E sempre. Sempre tem cheiro de jasmim. Jasmim. O perfume favorito de Anna. O mundo de William quase desabou ali. Bom, disse ele, surpreso por sua voz soar relativamente normal, melhor eu deixar você voltar ao trabalho. Esses jardins são extraordinários. Obrigada. Vindo de alguém que realmente aprecia a beleza, isso significa muito. O sorriso dela era radiante, puro, tão parecido com o de Anna na juventude que doía olhar. Espero vê-lo por aqui, William Smith. Enquanto se afastava, William sentia como se estivesse andando dentro de um sonho denso. Cada passo era um esforço. Sua mente girava em círculos: o colar, o orfanato, a idade. Ela tinha que ter 29, talvez 30 anos. A matemática era perfeita demais para ser coincidência. Mas Anna estava morta. Ele mesmo realizara o funeral. 3 décadas construindo monumentos para uma mulher que, supostamente, não existia mais. Jonathan Pierce. Seu sócio, seu melhor amigo. Ele estava lá em tudo. Foi ele quem cuidou da identificação dos corpos. Ele quem dissera que o corpo de Anna estava irreconhecível. Ele quem insistiu que William não tinha condições emocionais para lidar com os detalhes do acidente. William parou de andar. Um peso gelado se instalou em seu estômago como pedra. Ele precisava de respostas. Respostas reais. E precisava delas antes que essa jovem impossível, com o colar de Anna e sonhos perfumados de jasmim, desaparecesse da sua vida da mesma forma que Anna havia desaparecido. O ar da montanha já não parecia suficiente. O mundo perfeitamente construído de William Lancaster estava começando a ruir. E o homem que passou a vida sendo certo de tudo, agora encarava a possibilidade mais aterrorizante de todas. E se tudo que ele acreditou por 29 anos fosse uma mentira? Chloe Bennet sempre acreditou que lar era algo que se construía, não algo herdado. Mas naquela noite, sozinha em seu pequeno apartamento sobre a floricultura no centro de Aspen, o colar de safiras apertado entre os dedos, ela se perguntava por que aquela filosofia soava tão falsa. O encontro com o misterioso William Smith, embora algo naquele nome soasse tão artificial quanto flores de plástico, havia despertado algo em seu peito. Um desconforto que ela não conseguia ignorar. Ela havia revivido a conversa dezenas de vezes enquanto terminava o trabalho nos jardins, analisando cada palavra, cada expressão do rosto dele quando viu o colar. É lindo, ele dissera. Mas havia algo além no tom de voz dele. Reconhecimento. Talvez choque. Sentada na sua poltrona favorita, um achado de brechó que ela mesma reformara com tecido amarelo, Chloe passou os dedos pelas safiras. Sempre frias, não importava quanto tempo as usasse. Quando criança, imaginava que continham um inverno lá dentro. Gelo azul. Perfeito. Eterno. As memórias, se é que eram memórias, vinham sempre à noite. Fragmentos desconexos. Uma voz suave cantando uma melodia de ninar que se perdia nas palavras, mas não no tom. Doce. Triste. Jasmim. Sempre jasmim. Não aroma barato de perfumes comuns, mas algo sofisticado, misturado com baunilha e um toque indescritível de luxo. O tipo de vida que Chloe jamais conhecera. Braços fortes. Uma sensação de segurança tão intensa que fazia sua vida adulta parecer uma encenação frágil. E sempre uma risada masculina, profunda, daquelas que faziam você querer ser mais engraçada só para ouvi-la de novo. Mas naquela noite, algo novo surgira.
Um rosto vago, no limite da consciência. Olhos gentis, cinzentos como nuvens de tempestade, com linhas ao redor, de riso, de dor. Os mesmos olhos que haviam encarado mais cedo naquele jardim. Como se estivessem vendo outra pessoa. Chloe balançou a cabeça, tentando expulsar os pensamentos. Sabia que memórias infantis eram traiçoeiras. A mente preenchia lacunas com o que fazia sentido, ou com o que doía menos. Mesmo assim, puxou a velha caixa de sapatos do alto do armário. Lá dentro tudo o que restava de sua vida antes do orfanato. O colar. Um cobertorzinho rosa, desfeito pelo tempo. E uma única fotografia. Gasta nas bordas, manuseada 1000 vezes. Mostrava uma mulher jovem, talvez com pouco mais de 20 anos. Cabelos escuros, olhos bondosos. Segurava um bebê, talvez Chloe. Vestia um simples vestido branco, de pé em um jardim onde floresciam rosas ao fundo. No verso, escrito à mão, com tinta desbotada. AWIBB. Primavera de 1995. AW. A única pista sobre a identidade de sua mãe. E mesmo assim, talvez estivesse errada. A caligrafia no verso da foto não se parecia com mais nada que Chloe já tivesse visto. E o orfanato não possuía qualquer registro sobre como a fotografia fora parar no seu arquivo. Durante a adolescência, Chloe criou verdadeiros romances em sua cabeça sobre a AW. Às vezes, ela era uma jovem mãe que morrera tragicamente num acidente. Às vezes, uma mulher rica, forçada a abandonar sua filha por parentes cruéis. E às vezes, nas noites mais escuras, ela era apenas alguém que achou que ser mãe era difícil demais, complicado demais, inconveniente demais. Mas a verdade, Chloe aprendeu, era provavelmente mais banal. Uma gravidez adolescente. Nenhum apoio. Nenhuma opção. A W fez o que achou melhor para o bebê. E foi embora, levando consigo toda a dor que essa decisão deixou. Por 29 anos, isso foi o suficiente. Mas agora, naquela noite, com o gosto de jasmim ainda pairando na memória e olhos cinzentos assombrando seus pensamentos, a antiga inquietação ganhava nova força. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Marcos, seu melhor amigo e colega jardineiro. Vi você conversando com um dos hóspedes hoje. Alto, distinto, terno caro. Ele olhava para você como se tivesse visto um fantasma. Ela digitou, só sendo simpática. Relações com os hóspedes, sabe como é? Marcos respondeu rápido. Garota, aquele homem estava olhando para o seu colar como se ele guardasse os segredos do universo. O que você não está me contando? O que ela não estava contando? Que, pela primeira vez em toda sua vida adulta, sentiu uma conexão que ia além da conversa educada. Que aquele William Smith olhara para ela como se a conhecesse. Que quando ela mencionou o orfanato, os olhos dele mudaram. Dor. Reconhecimento. Como se estivesse vendo a si mesmo. Ela digitou apenas. Nada para contar. Foi gentil. Gostou dos jardins. Mas Marcos não comprou a resposta. Aham. Pois seu hóspede simpático está fazendo perguntas pela cidade. A Carol, da recepção, disse que ele pediu informações sobre orfanatos da região. Especialmente os que lidaram com adoções nos anos 90. O coração de Chloe parou. E depois recomeçou. Num ritmo errado. Que tipo de perguntas? Ela digitou. Do tipo que indicam que ele está procurando alguém. Ou alguma coisa. Cuidado, Chloe. Homens com dinheiro e segredos não aparecem em cidades pequenas perguntando sobre órfãos. Sem um motivo. Ela largou o telefone. As mãos trêmulas. A foto na mesa de centro parecia encará-la. O sorriso congelado de AW. O bebê ela mesma, com os bracinhos estendidos em direção a algo fora do quadro. E se? O que ela passou a vida evitando perguntar. Agora fosse impossível de ignorar. E se a AW não tivesse ido embora por vontade própria? E se alguém estivesse procurando por ela? Por elas? Esse tempo todo. E se William Smith não fosse seu verdadeiro nome? E se aqueles olhos cinzentos como tempestade guardassem respostas para perguntas que Chloe nunca teve coragem de fazer? Ela se levantou de repente. Andou até a janela de onde podia ver a rua principal. O resort brilhava à distância, todo iluminado como uma árvore de Natal. Ela se pegou imaginando em qual quarto ele estaria, se ainda estaria acordado, se também estava pensando nela com a mesma intensidade que fazia seu coração acelerar. As safiras em seu pescoço refletiram a luz dos postes, pequenas faíscas azuis contra a parede. E por um instante, só um instante, ela jurava que ouvia de novo aquela voz de mulher. Suave. Doce. Cheia de promessas.
e dor. Amanhã ela encontraria William Smith. E perguntaria. Direto. Porque um simples encontro entre flores deixou os dois com rostos de quem viu fantasmas. Amanhã, ela deixaria o medo de lado e começaria a exigir as respostas que talvez explicassem por que passou a vida toda com a sensação de estar buscando por algo. Sem saber o que. Mas esta noite, ela se permitiria sonhar. Se permitiria acreditar, só por algumas horas, que as memórias não eram só invenção da sua mente carente. Que em algum lugar do mundo, alguém a procurava com o mesmo desespero silencioso que morava no peito dela há 29 anos. William também não dormiu. Passou a noite andando em círculos, ligando para contatos em 3 fusos horários diferentes, olhando fotos antigas, aquelas que nunca saíam da sua mala. Fotos de Ana. Fotos de outro tempo. Ao nascer do sol, William tinha um plano. Um plano que parecia ao mesmo tempo necessário e devastador. O antigo Children's Home of the Rockies ficava nos arredores de Denver. Hoje, o prédio de tijolos vermelhos servia como escritório administrativo do condado. Mas ainda carregava aquele cheiro institucional, produtos de limpeza industrial, comida de refeitório e lembranças que ninguém queria aguardar. William respirou fundo ao entrar. Estava pronto para enfrentar os escombros do passado. Ou talvez descobrir que ele nunca foi o passado, afinal. Sr. Lancaster, disse a atendente de registros, visivelmente surpresa ao ver um dos homens mais influentes do Colorado apertado naquele escritório minúsculo. Quando seu assistente ligou hoje cedo, achei que fosse trote. William abandonara o pseudônimo William Smith no instante em que decidiu usar seu verdadeiro nome. Algumas portas só se abrem para certos sobrenomes. E ele precisava que essa porta se escancarasse. Agradeço por me receber tão rapidamente, Sra. Patterson. Sentou-se na cadeira de plástico desconfortável, observando como ela lançava olhares furtivos para a pilha de documentos que sua equipe jurídica havia preparado durante a noite. Estou procurando informações sobre uma criança que pode ter sido colocada aqui por volta de 1995. Uma menina. Provavelmente entregue durante a primavera. O olhar da Sra. Patterson mudou de encantamento para cautela. Sr. Lancaster, o senhor sabe que registros de adoção são confidenciais. Mesmo para alguém da sua posição. Não estou pedindo que infrinja nenhuma lei, disse William, deslizando um documento pela mesa. Isso é uma ordem judicial, autorizando a liberação de qualquer informação relacionada a uma criança que possa ter laços com minha família. Foi protocolada hoje de manhã. Ela analisou o papel com a atenção de quem lidava há décadas com pais desesperados e advogados manipuladores. Isso parece estar em ordem. Embora seja bastante abrangente. Está procurando uma criança específica. Uma menina. Aproximadamente 29 anos hoje. Teria sido encontrada com alguns objetos pessoais. Talvez um colar de safiras azuis. A voz de William se manteve firme, mas suas mãos revelavam a tensão, agarradas aos braços da cadeira como se ele pudesse afundar a qualquer momento. Talvez uma fotografia também. O rosto da funcionária se transformou. Ela se levantou com pressa e foi até um arquivo trancado. Ah! Meu Deus! Você está falando da Chloe Bennett. Ouvir o nome pronunciado ali, naquele lugar, naquele contexto, onde a história dela havia começado. Foi como levar um soco no estômago. Você se lembra dela? Como poderia esquecer? Ela era nossa criança misteriosa. A Sra. Patterson puxou um arquivo grosso, tratando-o como algo sagrado. Bebê linda. Tinha uns 6 meses quando chegou. Sem identificação. Sem documentos. Apenas um homem que disse tê-la encontrado após um acidente de carro. O coração de William acelerou. Um homem. Pode descrevê-lo. Isso foi quase 30 anos atrás, mas... Consultou o arquivo, alto, bem vestido. Alegava ser um bom samaritano. Disse que a mãe da criança morreu no local e que ele não conseguiu localizar nenhum parente. Ela olhou para William com uma compreensão crescente. Deixou uma doação generosa para garantir que Chloe tivesse os melhores cuidados possíveis. O mundo de William virou de cabeça para baixo. Esse homem deixou um nome? Pierce. É o que está registrado. Disse que não queria reconhecimento. Que só estava fazendo a coisa certa. A voz da funcionária agora carregava o peso de quem começava a montar um quebra-cabeça sombrio. Sr. Lancaster. Essa criança foi tirada de sua família? Pierce. Jonathan Pierce. Seu sócio. Seu melhor amigo. O homem que esteve ao seu lado nos piores dias. O homem que organizou o funeral. Que o consolou diante de um caixão vazio.
O homem que jurou que o corpo de Ana estava irreconhecível. O homem que mentiu por 29 anos. Os pertences. O colar, a foto. Ainda os tem. O colar foi com Chloe quando ela saiu do sistema. Era tudo que ela tinha do passado. Não tivemos coragem de tirar dela. A senhora Patterson virou algumas páginas. A foto. Sim. Está aqui. Ela entregou a William uma cópia da mesma foto que ele já vira no antigo apartamento de Ana. Ana. Com sua filha no colo. No jardim da casa onde cresceu. Mas agora. Havia algo novo. No verso, a caligrafia inconfundível de Jonathan AWBB Primavera de 1995. O chão desapareceu sob os pés de William. Ele se agarrou à mesa para não desabar enquanto 29 anos de realidade cuidadosamente construída desmoronavam. Ana Whittaker. A.W. não uma mãe anônima, trágica e esquecida. Mas a sua Ana. Viva tempo suficiente para ser fotografada com a filha. Sr. Lancaster. Devo chamar alguém? Não, sussurrou. Depois, mais firme, não. Estou bem. Ela. Chloe. Já tentou descobrir suas origens. Todo ano, no aniversário dela. Como um relógio. A voz da mulher suavizou. Quando adolescente, acreditava que a mãe voltaria. Parou de perguntar aos 18. Mas eu sempre senti que ela nunca parou de esperar. William lembrou do olhar distante de Chloe. Da forma como ela dizia que sentia estar procurando algo sem saber o que. As lembranças que ela achava serem imaginação. Eram reais. Eram os ecos de uma vida que Jonathan roubou deles. Tem mais uma coisa, continuou a senhora Patterson, agora claramente decidida a falar tudo, já que estava lidando com William Lancaster. Cerca de 10 anos atrás, outro homem apareceu perguntando sobre a Chloe. Bem vestido. Mais velho. Disse que estava fazendo uma pesquisa genealógica para uma família rica. Ele deu um nome? Pierce. Disse que era o filho de Lee. Queria saber se podia entrar em contato. Eu disse que ela era maior de idade e que qualquer contato teria que ser feito por ela. Ele disse que pensaria no assunto. Mas nunca voltou. Jonathan. De novo. Vigiando. Verificando se seu segredo ainda estava seguro. Se Chloe permanecia ignorante. William se perguntou quantas vezes, ao longo dos anos, Jonathan esteve ali. Perto. Controlando. Garantindo que a verdade ficasse enterrada. A escala da atrição era simplesmente inacreditável. Jonathan não apenas roubou sua mulher. Roubou sua filha. Passou 3 décadas assistindo William chorar, sofrer, se isolar, enquanto posava de amigo leal. Cada negócio fechado juntos. Cada lágrima que William derramou. Cada ano de luto e solidão. Tudo baseado em uma mentira cruel. Sr. Lancaster, o senhor é o pai da Chloe. A pergunta pairou no ar como um perfume denso, carregado de implicações. William olhou novamente para a fotografia. O sorriso radiante de Ana. O bebê estendendo os bracinhos para algo fora da moldura. Algo que agora ele percebia: sua filha estava estendendo os braços para o próprio pai. Mesmo que, por 29 anos, Jonathan tivesse feito de tudo para que eles jamais se encontrassem. Eu acredito que sim, disse ele, com a voz baixa. E se eu estiver certo? Então um homem muito perigoso tem mentido para todos nós há quase 3 décadas. William levantou-se com as pernas trêmulas. Sua mente já disparava, criando uma lista do que precisava fazer imediatamente: encontrar Ana. Porque, se Chloe estava viva e aquela foto era real, talvez. Só talvez. Ana também estivesse viva. Confrontar Jonathan, com cautela. Porque um homem capaz de arquitetar uma mentira tão profunda e duradoura era capaz de absolutamente qualquer coisa. Proteger Chloe, que não fazia ideia de que sua pacata vida de jardineira estava prestes a explodir em uma tempestade de verdades, segredos e possíveis ruínas. Ao se aproximar da porta, a senhora Patterson o chamou. Sr. Lancaster. Chloe é uma boa pessoa. O que quer que tenha acontecido no passado. O que quer que alguém tenha feito à sua família. Ela merece saber a verdade. William parou, ainda segurando a foto como se fosse sua única âncora no mundo. Sim, disse ele, e sua voz carregava 29 anos de raiva contida, esperança desesperada e dor silenciada. Ela merece. A viagem de volta às Pen passou como um borrão de paisagens montanhosas que ele mal enxergava. Sua mente estava presa em 1995. Revendo cada conversa com Jonathan, cada detalhe das semanas de horror após a morte de Ana. Encontramos o carro no fundo da encosta de Canyon Ridge, Jonathan dissera, com a voz cheia de pesar. O fogo foi intenso.
Eu mesmo tive que identificar o que restou. Sinto muito, Will. E o bebê? William perguntara entre lágrimas. Sem sinais. O legista acha que... Bom, se ela estivesse no carro, com aquela temperatura. Até hoje, 29 anos depois, William se lembrava de como Jonathan o abraçara com força, tremendo, o que ele achara que era luto partilhado. Agora sabia a expressão física de uma mentira monstruosa, sustentada com perfeição por quase 3 décadas. Ao chegar em sua suíte no resort Willow Creek, as mãos de William tremiam de ódio. Serviu-se de uísque, 3 dedos generosos, e forçou-se a pensar como o empresário que era hoje, não como o jovem devastado que havia sido. Fatos. Primeiros fatos. Jonathan Pierce, colega de quarto em Harvard, sócio, melhor amigo, e, como agora ficava claro, um homem obcecado por Anna desde o início. Ele escondia bem. Sofisticação demais para mostrar ciúmes evidentes. Mas agora William viu os sinais com clareza. O modo como Jonathan a observava quando pensava que ninguém estava olhando. Como sabia dos horários dela, seus gostos, seus humores, melhor do que um amigo deveria. Os presentes caros. As justificativas. Ela merece coisas bonitas, Will. E naquela noite fatídica, Anna o chamara, em pânico. William estava em Chicago fechando um contrato milionário. Algo está errado, Will. O Jonathan veio aqui. Disse coisas. Mostrou documentos. Fotos suas com outra mulher. Disse que você mentiu. Que não está em Chicago. Anna, eu estou exatamente onde disse que estaria. Seja lá o que ele te mostrou, é tudo forjado. Você tem que confiar em mim. Mas a ligação caiu. E depois... Silêncio. Quando William voltou às pressas para Denver, Jonathan o esperava no aeroporto, olhos vermelhos, voz embargada, com a pior notícia de sua vida. Agora, William via tudo. Jonathan forjara provas. Manipulara Anna em seu momento mais frágil. E, quando ela se recusou a acreditar nas mentiras, ele revelou sua obsessão. Anna fugiu, grávida, sozinha, assustada. Mas viva. O celular de William tocou. O nome na tela parecia uma piada de mau gosto. Jonathan. Will. Estava pensando em você. Como está sendo a viagem? Está conseguindo descansar? A voz de sempre, calorosa, preocupada. O mesmo tom que usara durante 29 anos. William sentiu o estômago revirar. Na verdade, estive pesquisando algumas conexões familiares. Coisas de genealogia. Você lembra como a Anna sempre quis montar a árvore genealógica? Resolvi continuar o projeto. Silêncio. Uma pausa mínima, mas William percebeu. Aliás, encontrei algo curioso hoje. Registros de doações suas. Feitas nos anos 90. Orfanatos. Casas de acolhimento. Não sabia que você se envolvia com esse tipo de causa. Silêncio. E então, a resposta ensaiada. Sempre acreditei em retribuir, você sabe disso. Claro. Só achei curioso. Uma das doações foi feita em abril de 1995. Justamente na época em que a Anna morreu. Tudo o que fizeram com ela, todas as mentiras que contou a si mesma, estavam enraizadas profundamente. Sarah, o que você lembra de 1995? Ela levou a mão à têmpora, e William percebeu o leve tremor nos dedos. Eu sofri um acidente. Um acidente de carro. Foi o que me disseram. Disseram que perdi a memória. Que meu marido morreu. Que perdemos nosso bebê. A voz dela se partiu ao pronunciar a última palavra. Mas então, com os olhos distantes, ela sussurrou. Às vezes sonho com coisas que não fazem sentido. Um homem de olhos bondosos. A risada de um bebê. O cheiro de jasmim no ar. O coração de William se partiu e se encheu ao mesmo tempo. Ela se lembrava. Fragmentos, vislumbres. Mas se lembrava. Sarah. E se eu te dissesse que esses sonhos não são sonhos? E se forem memórias? Isso é impossível. Ela murmurou, mas, mesmo dizendo isso, a mão foi ao pescoço, um gesto instintivo, exatamente como Anna fazia quando estava nervosa ou pensativa. O Dr. Pierce disse que traumas podem criar memórias falsas. Que às vezes acreditamos lembrar de coisas que nunca aconteceram. Dr. Pierce. William forçou-se a manter a calma, mesmo que a fúria já queimasse em seu peito. Esse Dr. Pierce. Ele acompanha há muito tempo. Desde o acidente.
Ele me ajudou a reconstruir minha vida. Quando eu não tinha mais nada. Ele é a única família que conheço. A lealdade de Sarah Jonathan era evidente. Mas William já podia ver as rachaduras na muralha de certezas. Ele me explicou tudo. Por que não consigo lembrar o rosto do meu marido? Por que pensar em bebês me deixa com vontade de chorar? Por que certos cheiros e sons me fazem sentir como se estivesse me afogando? E se o Dr. Pierce estiver errado? William disse, se aproximando lentamente. E se seu marido não tiver morrido naquele acidente? Sarah recuou como se tivesse levado um golpe, derrubando uma prateleira de livros. Você precisa ir embora. Eu não sei quem você é nem o que quer. Mas não pode simplesmente aparecer aqui. William respirou fundo. Era hora. Meu nome é William Lancaster, ele disse, a verdade escapando como um grito contido. Há 29 anos, eu era noivo de Anna Whittaker. Ela estava grávida do nosso filho, quando supostamente morreu num acidente de carro. Mas hoje, eu encontrei nossa filha, viva, usando o colar de safira que dei a Ana. E agora? Encontrei você. A livraria ficou em silêncio absoluto, exceto pelo tic-tac distante de um antigo relógio de avô. Sarah encarava com olhos arregalados, o peito arfando como se o ar tivesse sumido. Isso não é possível. Ela sussurrou. Eu lembraria. Eu saberia se tivesse tido uma filha. Se tivesse estado grávida. Algo assim. Não se esquece. Você esquece. Se alguém te fizer esquecer. Se alguém tiver motivos para garantir que você nunca mais se lembre. William se aproximou com cuidado, como quem tenta acalmar um animal assustado. Sarah, olhe esta fotografia. De verdade. Me diga se você não se reconhece. Ela pegou a foto com as mãos trêmulas. William a observou enquanto o reconhecimento começava a nascer nos olhos dela, primeiro uma dúvida, depois uma fagulha. Então um clarão de memória que atravessou tudo. Meu Deus! Ela sussurrou. Meu Deus, sou eu? Essa sou mesmo eu, não é? Sim. E o bebê? É nossa filha. Ela passou os dedos pelo rostinho do bebê na foto. Ela está viva. Nossa filha está viva. O nome dela é Chloe. Ela tem 29 anos. É linda. Tem seus olhos, seu sorriso. E passou a vida inteira procurando por você. Sarah, ou melhor, Ana, desabou numa cadeira. Apertou a foto contra o peito. As lágrimas caíam sem controle. 29 anos de memórias reprimidas começaram a emergir, como gritos silenciosos rompendo a escuridão. Lembre de estar fugindo. Disse de repente. Eu estava com medo. Confusa. Jonathan me mostrou fotos suas com outra mulher. Mas havia algo errado nelas. Eu tentei te ligar. Você estava com raiva. Eu não sabia em quem acreditar. Eu nunca estive com outra mulher. William respondeu. Tudo foi forjado por ele. Eu estava indo para o aeroporto para voar até Chicago e ver com meus próprios olhos. Mas havia outro carro. Estava me seguindo. Ela olhou para ele com horror. Não foi um acidente, foi. William se ajoelhou ao lado dela, finalmente tocando sua mão fria. Ela não se afastou. Eu acredito que Jonathan orquestrou tudo. As fotos falsas. O acidente. Sua perda de memória. Tudo. Para te afastar de mim. Para te ter só para ele. 29 anos. Ana sussurrou. Ele roubou 29 anos de nós. De nossa filha. Mas agora nos reencontramos. William levou a mão dela aos lábios. Nos reencontramos. Encontramos Chloe. E agora? Vamos corrigir tudo. Ana olhou para ele. Os olhos, antes nublados, agora começavam a clarear, como quem finalmente se lembra do que amar sem mentiras, sem manipulação. O que fazemos agora? Ela perguntou. William olhou nos olhos dela, firme. Agora, vamos buscar nossa filha de volta. E vamos fazer Jonathan Pierce pagar por cada maldito dia que roubou da nossa família. O pesado colar de safiras de Chloe repuxou a pele ao redor do pescoço como um artefato antigo carregado de destino. Suas mãos tremiam enquanto ela o levantava, observando-o refletir a luz da mesma forma que as lágrimas nos olhos de Ana. Os olhos de Ana. Anna Whittaker. Você tem a fotografia? Chloe sussurrou, a voz embargada. Ana avançou, impaciente de emoção. Aquela do jardim? Eu a tinha comigo desde que me conheço por gente. O bebê nos seus braços e rosas ao fundo.
Você parecia tão feliz. Você está dizendo que aquele bebê sou eu? Que você é minha mãe? Ana assentiu, soluçando. Veio procurando por você há 29 anos. Todos os dias pensei se você estava segura, feliz. Sonhei com você tantas vezes que, quando te vi, soube na hora quem você era. Mas isso é impossível. Chloe deu um passo atrás, tentando resistir ao que o coração já sabia ser verdade. Minha mãe morreu no acidente. Me disseram isso no orfanato. Disseram o mesmo sobre você e Ana, William disse baixo. Acreditamos que vocês tinham morrido. Passamos 29 anos em luto. Chloe sentiu o mundo girar. Caiu sentada num banco, tentando absorver o peso da revelação. Se vocês estão vivas. E eu também. Quem foi que mentiu? Quem nos separou só para nos fazer acreditar que estávamos mortas? William engoliu em seco, a voz tensa. Jonathan Pierce. Meu sócio. Admirador de Ana. Ele articulou tudo, provas forjadas, o acidente, a encenação. Até te manter longe de nós. Ele foi meu médico nesses 29 anos, Ana interrompeu com dor contida. Foi ele quem disse que eu perdi a memória. Que meu marido e filho haviam morrido. Chloe franziu o senho, a intuição florescendo como um alerta nos seus instintos de jardinista. Você cuidou de mim ou me prendeu? Ana não precisou responder com palavras. O silêncio falou por ela. Tenho tantas perguntas. Chloe finalmente respirou. Se isso é real, e parte de mim acha que estou enlouquecendo, por que sou agora? Por que me encontrar agora? Porque você estava usando o colar da minha avó, William disse. Vê-lo no seu pescoço foi como ver um fantasma. Aquele colar deveria estar enterrado com Ana. Quando vi em você, soube que tudo que me disseram era mentira. Chloe passou os dedos pelas safiras com reverência, pela primeira vez compreendendo que não era joia, mas legado. O colar ficou comigo no orfanato. Tudo que eu tinha antes, ela disse. Eu dei à sua mãe na noite em que pedi ela em casamento, William explicou. Aquelas safiras pertenciam à minha avó e à sua mãe antes dela. Era para ser transmitido de geração em geração. Geração Lancaster. Chloe repetiu, quase sem fôlego. Você está dizendo que eu sou sua filha. De verdade. Ana sorriu, lágrimas refletindo esperança. Você aceitaria fazer um teste de DNA, só para ter certeza absoluta? Chloe sorriu, embora com voz trêmula e estranha. Um teste de DNA? Claro. Porque minha vida virou um episódio de novela. Ela olhou para eles, William com olhos de tempestade cinza e Ana com cheiro de jasmim e traços familiares. Pela primeira vez sentiu algo novo, pedaços do quebra-cabeça caindo no lugar. Meus sonhos. Aquelas memórias que achei imaginárias. Uma voz cantando. Jasmim. Uma risada masculina. Me sentindo protegida e amada. Tudo real, não era? Você tinha 6 meses quando te levaram de nós, Ana respondeu. Era idade suficiente para formar memórias, jovem o bastante para reprimirem tudo com trauma. Nunca se foram, William completou. Você nos carregou com você todos esses anos. Chloe levantou-se, caminhando até os arbustos de rosas que a fotografia mostrava. Tomava fôlego. Isso é loucura. Esta manhã eu era uma pessoa normal com um trabalho normal. Agora me dizem que sou herdeira de um império e filha de pessoas que viveram sequestrados por 3 décadas. Sabemos. E muito, William admitiu. Mas sabe de uma coisa? Chloe disse, olhando para os dois, agora como seus pais. Vendo vocês juntos, pela primeira vez sinto algo que nunca senti. Sinto que pertenço. Que não sou só alguém jogado num orfanato. Ana deu um passo lento, amoroso, em direção a ela. Você nunca foi aleatória, querida. Foi desejada, planejada, amada desde o momento em que soubemos da sua existência. Chloe se aproximou, instintivamente tocou a bochecha de Ana. Você parece a mulher dos meus sonhos, murmurou. E você parece exatamente como imaginei, Ana respondeu. Então se abraçaram. Chloe sentiu-se criança novamente, acolhida de volta ao lar após a jornada mais longa e solitária de sua vida. Ele estava sozinho. Pela primeira vez em 29 anos, ninguém mais acreditava nele. A máscara do médico gentil, do amigo fiel, do cuidador altruísta, todas haviam desmoronado sob o peso da verdade. O que restava agora era apenas o homem por trás da manipulação. Um impostor com jaleco. Um mentiroso com diploma. Um criminoso com controle. Aqui está a continuação do seu trecho em português, traduzido com ênfase dramática, emoção e suspense, ideal para vídeos no YouTube e totalmente adequado para monetização e todos os públicos. Em 29 anos,
Ele foi o único a visitá-la. O único que dizia que ela era frágil demais para sair, vulnerável demais para o mundo real. Mas agora ela estava ali. E aquilo mudava tudo. Mandei-a entrar. A mulher que atravessou a porta do escritório não era a paciente dócil e confusa que ele administrara por quase 3 décadas. Era Ana Whittaker, firme, furiosa, e com a clareza perigosa de quem recuperou a própria história. Olá, Jonathan. A voz dela estava estável, mas os olhos queimavam. Ou devo dizer, Dr. Pierce. Difícil acompanhar todos os seus papéis na minha vida. Jonathan pousou o copo devagar, sentando-se, já ativando mentalmente os planos de contingência que esperava nunca usar. Você, contido imortal. Lembro das fotos falsas que você me mostrou de William com outra mulher. Lembro de você me seguindo quando tentei dirigir até Chicago. Lembro do acidente. E lembro de acordar naquela clínica particular, com você dizendo que meu marido e minha filha estavam mortos. Você estava traumatizada, fragilizada. Eu te protegi. Você me controlou. A fachada dele começou a rachar. Foram 29 anos, Jonathan. 29 anos de mentiras. Sobre mim. Sobre minha família. Sobre porque eu sentia que havia partes de mim faltando. Jonathan se levantou com calma, ativando o sistema de gravação escondido sob a mesa. Você não está pensando com clareza. Falsas memórias podem ser devastadoras. Deixe-me ajudar você a processar isso. Chega. A voz dela cortou como navalha. Conheço seu tom de terapeuta. Conheço cada manipulação sua. Cada truque para me fazer duvidar de mim mesma. Não vai funcionar mais. Ela puxou uma pasta grossa e jogou sobre a mesa. Os advogados do William fizeram a lição de casa. Transferências bancárias para a clínica onde você me manteve. Documentos provando que você comprou minha casa com dinheiro vindo da empresa do William. E os exames, os remédios que você me dava não eram antidepressivos. Eram drogas para suprimir minha memória. Jonathan engoliu em seco. Eu salvei sua vida. Quando o carro caiu, quando os paramédicos te trouxeram praticamente morta. Fui eu quem garantiu que você recebesse o melhor cuidado. Você me deu uma identidade falsa quando o mundo inteiro lamentava a noiva morta do herdeiro Lancaster. Você me tirou da minha vida. E me enfiou numa prisão com móveis bonitos. Jonathan respirava rápido, a voz trêmula. Você tinha uma vida boa. Seu livraria, seu jardim. Paz. Tinha uma prisão, Jonathan. Ela caminhou até a janela. E o pior. Eu confiava em você. Mesmo quando sonhava com lugares que não faziam sentido. Mesmo quando meus instintos gritavam que algo estava errado. Eu confiava porque achei que você era a única família que me restava. Ele tentou se aproximar. Ana, por favor. A gente pode resolver isso. O William não precisa saber sobre os remédios, sobre os tratamentos. Podemos dizer que você ainda está em terapia. Ainda frágil. Ela se virou lentamente. O nojo no rosto dela era mais devastador que um tapa. Não existe nós, Jonathan. Nunca existiu. Ele tentou argumentar. Você não entende o que está fazendo. O mundo do William vai te devorar. A mídia, os negócios, a elite. Você não está pronta para essa vida. Talvez não. Mas essa escolha é minha. Não sua. Ela já ia saindo, mas parou com a mão na maçaneta. Ah, Jonathan. A Chloe quer te conhecer. O sangue dele gelou. O quê? Nossa filha. Está curiosa para saber quem controlou a vida da mãe dela por 30 anos. Ana. Você não pode. Ela não entende. Ela entende, sim. Entende que alguém destruiu nossa família. Que alguém mentiu por 3 décadas. E que esse alguém ainda está livre, atendendo pacientes, destruindo outras vidas do mesmo jeito. Jonathan afundou na cadeira. O que ele via agora não era só o fim de um segredo. Era o colapso de tudo. O que você quer? Quero que você confesse. Que admita tudo. Para a polícia. Para o Conselho de Medicina. Para todas as famílias que você enganou com sua farsa. Ela o encarou uma última vez. E quero que entenda que a família que você tentou destruir é mais forte do que sua obsessão jamais foi. A porta se fechou. Jonathan pegou o celular com as mãos trêmulas. Tinha chamadas para fazer, redes para ativar, planos de emergência para executar. Mas enquanto rolava os contatos, buscando algum aliado, percebeu uma verdade mais assustadora do que qualquer sentença judicial. Ele estava sozinho. E desta vez, não havia memória que pudesse apagar isso. Pela primeira vez em 29 anos, Ana Whittaker estava completamente fora do controle dele. O salão principal do Willow Creek Resort fora reservado para aquela noite. A elegância rústica do lugar contrastava com a tensão no ar.
Aquele encontro não seria apenas uma reunião de família, mas sim o possível fim de tudo que Jonathan Pierce havia construído com mentiras. William escolhera um local com precisão cirúrgica, território neutro, onde Anna se sentiria segura, onde Chloe teria apoio caso o peso emocional se tornasse insuportável, e onde a equipe de segurança garantiria que Jonathan não pudesse fugir novamente. Chloe estava de pé diante da enorme lareira de pedra. Suas mãos estavam entrelaçadas atrás das costas, os olhos fixos nas chamas. Já não era mais a jovem jardineira, usava um vestido preto simples que a fazia parecer mais velha, mais imponente. A verdadeira herdeira dos Lancaster. Mesmo que estivesse apenas começando a descobrir isso. Tem certeza disso? Perguntou Anna, aproximando-se da filha. 3 dias intensos de terapia familiar haviam ajudado a quebrar o gelo. Mas aquela noite colocaria tudo à prova. Preciso vê-lo, respondeu Chloe, com firmeza contida. Preciso entender que tipo de homem rouba um bebê de sua mãe. E ainda acredita que estava fazendo certo. Do outro lado da sala, William consultava o relógio. Ele deve chegar a qualquer momento. Lembre-se do que combinamos. Deixe-o falar. Dê a ele a corda. E ele mesmo vai se enforcar. A equipe jurídica havia sido clara, só uma confissão gravada garantiria justiça. Os registros médicos e financeiros de Jonathan eram incriminadores, mas ele já preparava uma defesa com base em transtorno obsessivo por amor. Só haveria vitória se ele se condenasse com as próprias palavras. Faróis cortaram as janelas do salão. O chefe de segurança de William confirmou pelo rádio Jonathan havia chegado. Posições garantidas. Nada daquela noite escaparia do controle. A porta da frente se abriu. Jonathan entrou. Envelhecido, derrotado, mas ainda perigoso. O terno amarrotado, cabelo grisalho em desalinho, mas os olhos ainda brilhavam com frieza e cálculo. Já pensava em saídas, estratégias, ameaças. William acenou com rigidez. Anna. E então ele a viu. E você deve ser Chloe. Chloe se virou. O impacto foi imediato. Ela era o reflexo de Anna, mesma estrutura óssea, mesmo porte elegante, mas com os olhos intensos de William, olhos que atravessavam a alma. Dr. Pierce, disse Chloe, sem um traço de calor na voz. Estava ansiosa para conhecê-lo. Mesmo. Jonathan entrou devagar, sabendo que era uma armadilha, mas incapaz de resistir à chance de encarar sua obra-prima. Imagino que tenho lhe contado uma bela história a meu respeito. Contaram a verdade. A dúvida é o senhor consegue fazer o mesmo. Jonathan riu. Mas foi um riso amargo. Verdade. Da boca do homem que construiu um império destruindo milhares de empregos. Da mulher que acreditou que seu noivo a traía por causa de umas fotos. Ele olhou para Anna, e pela primeira vez, quase demonstrou dor. Querem a verdade? Eu amei você mais do que vocês se amaram. Amor não sequestra bebês, respondeu Anna, firme. Amor protege o que mais importa. A máscara de Jonathan começava a ruir. Décadas de auto-engano estavam se despedaçando. Você tinha 23 anos, Anna. Era uma garota de classe média prestes a entrar no mundo cruel dos Lancaster. Tem ideia do que a família dele pensava de você? De como me tratavam por tentar protegê-la? Minha família adorava, disse William, se aproximando. Tolerava Anna. Pensavam que era uma fase. Sua mãe planejava apresentar outras opções, mais adequadas. Eu a salvei daquela humilhação. Mentindo por 30 anos. Cortou Chloe. Mentindo para lhe dar paz. Jonathan virou-se para ela, furioso. Você sabe como sua mãe estava depois do acidente? Gritando por pessoas que achavam estarem mortas. Eu a ajudei a esquecer. O que o senhor devia ter feito era devolvê-la à família dela, disse William, frio. Mas isso exigiria admitir o que fez. O silêncio caiu como um véu pesado. Até o estalar da lareira parecia um grito. Conte sobre o acidente, pediu Chloe. Mas a versão real. Sem mentiras. Jonathan hesitou. Depois se rendeu. Ela me ligou, desesperada. Disse que ia confrontar William. Eu sabia que aquilo terminaria em tragédia. Então, seguia. Tentei fazê-la parar. Mas ela acelerou. E eu tomei uma decisão. Uma colisão controlada. Um pequeno empurrão para salvá-la. O senhor a jogou do penhasco, sussurrou Chloe. Empurrei o carro contra o guardrail num ponto seguro. Mas ele cedeu. O carro capotou. Quando cheguei lá, ela estava inconsciente, sangrando. Achei que a tivesse matado. Jonathan tremia. Sua voz se desmanchava. Quando ela acordou, 3 dias depois, não lembrava de nada. Os médicos sugeriram terapia de memória.
Eu os convenci de que era perigoso demais. William então entendeu. Porque se a memória voltasse, sua mentira cairia. E o mundo inteiro conheceria o monstro que você realmente é. Eu os convenci de que você precisava de tempo para se curar. Que forçar demais poderia causar danos psicológicos permanentes. A voz de Jonathan era fria, cirúrgica, desprovida de emoção. E enquanto você se recuperava, eu cuidei de tudo. Silêncio. Tensão. Um peso no ar que tornava até respirar um esforço. Seu carro foi encontrado no fundo do Canyon Ridge. Carbonizado. Irreconhecível. Eu providenciei os registros dentários. Combinei com uma Jane do necrotério de Denver. Entreguei a Willie um corpo para enterrar. E um motivo para parar de procurar você. E o bebê. A voz de Chloe era apenas um sussurro. Você nasceu 2 meses depois, numa clínica privada. Anna ainda estava quebrada. Sem saber quem era. Ela se apegou a você imediatamente, mas continuava perguntando por um homem. William. Ela dizia que precisava encontrá-lo. Jonathan engoliu o restante da bebida como quem engole fogo. Eu disse que William havia morrido no acidente. Que nunca soube da gravidez. Que ela estava sozinha no mundo. Exceto por mim. Chloe mal consegui te dar estabilidade, educação, oportunidades. Anna não tinha condições de criar uma criança. A explosão de raiva demorou 30 anos para emergir. Essa decisão não era sua. A voz de Anna rompeu o silêncio com fúria crua. Ela era minha filha. Minha bebê. Você não tinha esse direito. Jonathan gritou de volta, a fachada de controle enfim despedaçada. Eu salvei sua vida. Eu fiquei ao seu lado, esperando você acordar. Fui eu quem reconstruiu sua identidade, sua vida. Enquanto William já havia seguido em frente. Eu nunca segui em frente, disse William, com calma devastadora. Passei 29 anos construindo monumentos à minha dor. Porque você é fraco. Jonathan cuspiu as palavras. Porque nunca entendeu o que tinha. Anna precisava de alguém que lutasse por ela, que a protegesse, que a amasse o suficiente para fazer as escolhas difíceis. Chloe o encarou. A verdade era simples, devastadora. Você deu a ela 29 anos de mentiras. Silêncio. Apenas o estalar da lareira preenchia o ar. Jonathan olhou em volta, vendo, talvez pela primeira vez, não vítimas gratas, mas sobreviventes de sua obsessão. Vocês nunca vão entender, ele disse, baixo. Amar alguém tanto, a ponto de o bem-estar dessa pessoa valer mais que sua própria existência. William deu um passo à frente. Eu entendo perfeitamente. É por isso que quem vai decidir o que acontece com você. E a Anna. Ela o encarou. Longamente. 30 anos de mentiras. Manipulações. Segredos. Dor. E então. Eu te perdoo, disse ela. As palavras caíram como pedras em um lago calmo, criando ondas de choque em todos os presentes. Jonathan cambaleou como se tivesse levado um soco no peito. William estava atônito. Chloe se virou com olhos arregalados. Eu te perdoo, repetiu Anna, agora com firmeza. Não porque o que você fez possa ser perdoado, mas porque eu me recuso a deixar sua obsessão envenenar mais um segundo da minha vida. Passei 29 anos carregando uma dor que achava ser luto, mas era só o peso das suas mentiras. E eu terminei com isso. Jonathan caiu na cadeira mais próxima, parecendo uma marionete quebrada. Você não sabe o que está dizendo. Eu sei exatamente. Anna deu um passo à frente. Radiante. Serena. No controle. Você se convenceu de que amor justifica tudo. Mas amor não rouba bebês. Não apaga memórias. Não constrói uma vida em cima do sofrimento de outro ser humano. Eu te protegi. Você me prendeu. Sua voz cortava como bisturi. E agora? Eu escolho ser livre. Livre da raiva. Do ressentimento. Livre da necessidade de vingança. O chefe de segurança de William se aproximou. Senhora Whittaker, temos a confissão gravada. O mandado de prisão já foi emitido. Anna assentiu. Então faça o que tem que ser feito. Quando os agentes federais se aproximaram, Jonathan olhou para ela, desesperado. Eu nunca quis que fosse tão longe. Quando você acordou do acidente, sem memórias, achei que fosse um sinal. Um novo começo. Algo real. O que tínhamos nunca foi real. Anna respondeu, firme. Era um médico mantendo sua paciente intencionalmente fragmentada. Isso não é amor, Jonathan. É abuso. Fantasiado de proteção e boas intenções. O som das algemas ecoou pela casa como um ponto final. Jonathan olhou uma última vez para ela. Espero que você seja feliz. Que ele te dê tudo o que eu nunca consegui. Ele já deu. Anna respondeu. A verdade. Com Jonathan escoltado, os três permaneceram juntos. Pela primeira vez em décadas. Chloe sussurrou. Acabou. William segurou sua mão. A parte legal está só começando. Mas para nós. Sim.
Acabou. Ana se aproximou da lareira. E ali, no calor das chamas, 3 corações encontraram um novo começo. Chloe, ainda cautelosa, perguntou: o que acontece agora? Quero dizer, eu tenho minha vida aqui. Vocês também têm as suas. Não podemos fingir que os últimos 30 anos não existiram. William sorriu. Não precisamos fingir nada. Só precisamos decidir o que queremos construir. A partir de agora, o Lancaster Family Trust precisava ser alterado para incluir Chloe como beneficiária. Ana, por sua vez, teria que decidir se queria retomar seu nome de nascimento ou manter a identidade que construiu como Sarah Mitchell. A atenção da mídia seria inevitável. Haveria processos legais e uma complexa rede de manipulação financeira de 30 anos para ser desfeita. Mas por trás das conversas práticas, havia algo ainda mais profundo. O renascimento de uma família que, apesar de ter sido dilacerada, agora tentava se reconstruir. Horas depois, reunidos ao redor da lareira, Ana murmurou: fico pensando em tudo o que perdemos. Os primeiros passos da Chloe. Seu primeiro dia de aula, aniversários, manhãs de Natal. Todos aqueles pequenos momentos que compõem uma infância. Não podemos recuperá-los, respondeu Chloe com delicadeza. Mas podemos viver novos momentos. Diferentes. Se é isso que você quer. Tem certeza? William perguntou, a voz grave. Isso não será fácil. Só a atenção da mídia já será um fardo. E no mundo dos negócios? Há quem te veja como ameaça. Como alguém disputando recursos que eles achavam garantidos. Chloe sorriu. Um sorriso genuíno. O primeiro desde que tudo veio à tona. Eu me cuido sozinha há 29 anos. Acho que consigo lidar com alguns tubarões corporativos. E os jardins? Perguntou Ana. Você ama seu trabalho aqui? Amo. Mas amo ainda mais a ideia de ter uma família. Ela olhou nos olhos dos dois, firme e serena. Passei a vida inteira tentando descobrir de onde vim. Quem eu deveria ser. Agora eu sei. Eu sou uma Lancaster. Sou filha de vocês. O resto, a gente descobre juntos. 2 semanas depois, a história explodiu nos noticiários nacionais. Família de magnatas dos negócios se reúne após 3 décadas de engano. As manchetes eram sensacionalistas. A cobertura, invasiva. Mas os 3 enfrentaram tudo juntos, abrigados na segurança da propriedade de William, no Colorado. Jonathan Pierce foi formalmente acusado de sequestro, fraude, negligência médica, entre outros crimes federais. Sua defesa ainda tentava reduzir a pena alegando doença mental, mas a confissão gravada, somada à avalanche de provas, tornava a condenação quase certa. As ações civis levariam anos, mas os advogados de William estavam confiantes. A maioria dos bens desviados por Jonathan poderia ser recuperada. O mais importante, as contas foram congeladas antes que ele pudesse sumir com o dinheiro. Arrepende-se de algo? William perguntou a Ana, enquanto caminhavam pelos jardins. Chloe já trabalhava no redesenho do espaço, com o entusiasmo de quem finalmente encontrou um lar definitivo. Sobre Jonathan ir para a prisão? Não. Ana parou diante de uma roseira que começava a florescer. Mas lamento o tempo perdido. Só que aprendi que o arrependimento é apenas outra forma de prisão. E eu me recuso a viver em mais alguma jaula. Encontraram Chloe perto do lago ornamental, desenhando esboços para um jardim memorial. Um lugar bonito, que honraria os anos perdidos e celebraria a família reencontrada. O que acham? Ela perguntou, mostrando o desenho. Um espaço onde possamos lembrar o passado, sem ficar presos a ele. William olhou o esboço. Depois, o rosto esperançoso da filha. Depois, a mão de Ana sobre seu braço. Pela primeira vez em 29 anos, o futuro parecia algo a ser esperado, e não apenas suportado. Eu acho. Ele os puxou para mais perto. Está perfeito. 6 meses depois, a propriedade Lancaster em Aspen era irreconhecível. Antes, um santuário de luto solitário. Agora, um lar vivo, vibrante, repleto de risos, música e o tipo de caos carinhoso que só existe onde há amor. Chloe estava no jardim que projetara, observando o sol nascer sobre as montanhas em tons dourados e rosados. Aquele jardim era sua obra-prima. Um testemunho vivo de resiliência, de segundas chances, e do poder do amor florescer mesmo nos terrenos mais áridos. No centro, havia um único arbusto de rosas azuis, uma espécie híbrida desenvolvida por ela mesma. As pétalas tinham o mesmo tom exato dos safiras que agora descansavam em segurança no cofre da família. Você acordou cedo, disse Ana, aproximando-se com 2 xícaras fumegantes de café. O sorriso no rosto dela era sereno, e levou meses para voltar. Velhos hábitos, respondeu Chloe,
aceitando o café. E queria verificar as novas plantações antes da cerimônia. Aquele dia marcava exatamente um ano desde a prisão de Jonathan Pierce. Mas, por decisão da família, não era um dia de vingança. Era um dia de recomeço. Um seleto grupo de amigos e apoiadores foi convidado para a dedicação oficial do jardim. Uma celebração da renovação, não do rancor. Como está se sentindo com tudo isso? Ana perguntou, sentando-se com ela no banco de pedra em frente à fonte. Grata, disse Chloe, simplesmente. Um ano atrás, eu era ninguém. Uma órfã com memórias fragmentadas e um colar misterioso. Hoje, sou Chloe Lancaster, filha, neta, herdeira de um legado que ainda estou aprendendo a entender. Ela fez uma pausa e sorriu. Em muita coisa. Mas, é um muita coisa bom. Ana sentiu. Entendi exatamente o que a filha sentia. A mulher assustada e confusa que viveu como Sarah Mitchell. Agora era forte. E sabia o que era amar, e ser amada, sem medo. Estive pensando em Jonathan, disse Ana, em voz baixa. Era a primeira vez em meses que seu nome era pronunciado após sua condenação e sentença à prisão perpétua em uma penitenciaria federal. Eles fizeram um pacto silencioso, não permitiria mais que Jonathan ocupasse espaço em suas vidas. Mas aniversários sempre tem o poder de trazer à tona sentimentos enterrados. Os advogados disseram que ele está recorrendo de novo, comentou Chloe. Ele nunca vai parar de lutar. Na mente dele, ele ainda é o herói dessa história, disse Ana, com uma tristeza serena. E talvez isso seja o mais trágico. Ele vai morrer acreditando que estava me protegendo. As duas se calaram, observando o jardim despertar com a luz suave da manhã. Borboletas dançavam entre as flores. Abelhas zumbiam com alegria. E, ao longe, um pássaro chamava sua companheira. A vida, pensou Chloe, sempre encontra um jeito de florescer. Mesmo onde a escuridão um dia reinou. Ana. Chloe. A voz de William ecoou pelo jardim, carregada do tipo de entusiasmo que se tornara comum nos últimos meses. Vem ver o que acabou de chegar. Elas o encontraram no hall principal da casa, ao lado de um enorme arranjo de flores que preenchia o espaço com o perfume de jasmim e rosas. O cartão dizia apenas: com amor e respeito, Lar das Crianças das Montanhas Rochosas. Ana levou a mão a um ramo de jasmim, emocionada. Eles lembraram. Aquela instituição foi uma das primeiras beneficiadas pela nova fase da Fundação Lancaster. Chloe havia criado um fundo de bolsas para jovens que saíam do sistema de acolhimento. Ana, por sua vez, liderava um programa de arteterapia para crianças traumatizadas. Mrs. Patterson ligou esta manhã, contou William, ainda sorrindo. 3 crianças foram adotadas no mês passado graças à nova assistente social que patrocinamos. Ela queria que soubéssemos o quanto a fundação está fazendo diferença. À medida que a manhã avançava, os convidados começaram a chegar para a cerimônia no Jardim Memorial. Marcos, do resort, trazendo uma orquídea cultivada por ele mesmo. Mrs. Patterson, agora no conselho da fundação. Parceiros de negócios de William, que ficaram ao lado da família mesmo nos piores escândalos. A nova terapeuta de Ana, que ajudou a integrar memórias fragmentadas de 30 anos. Mas a presença mais significativa foi a da doutora Elizabeth Chen, neurologista que revelou a verdade sobre a manipulação médica feita por Jonathan. Como está se sentindo? Perguntou a doutora Chen, abraçando Ana com carinho. Como eu mesma. Finalmente. Completamente, respondeu ela com firmeza. Os últimos exames mostram que não há mais traços dos supressores de memória. Seu cérebro se recuperou lindamente. O brilho nos olhos da médica era visível, mas ambas sabiam. A verdadeira cura veio do amor, não só da ciência. Com os convidados reunidos no jardim, Chloe pensou em ciclos. Como a vida dá voltas e, às vezes, surpreendentemente, se fecha em um círculo perfeito. Ela usava o colar de safiras. Não mais como um artefato enigmático de um passado perdido, mas como aquilo que ele sempre foi, um símbolo de legado familiar. Passado da avó para a mãe, e da mãe para a filha, carregando gerações de amor. William deu um passo à frente para falar. Sua voz firme e carregada de emoção. Há um ano, achávamos que conhecíamos nossa história. Pensávamos que era uma tragédia. Amor destruído pelas circunstâncias. Estávamos errados. Ele olhou para Ana e Chloe. Seus olhos brilhavam com lágrimas que não caíam. Nossa história não é sobre perda. É sobre resistência. Sobre o tipo de amor que sobrevive mesmo quando a memória falha. Mesmo quando as mentiras tentam apagar a verdade. Mesmo quando os anos fazem parecer que a reunião é impossível. Ana se aproximou e segurou a mão dele com naturalidade, como quem nunca esqueceu como amar. Este jardim representa mais do que cura, ela disse. Ele representa a verdade. Algumas coisas não podem ser destruídas. Nem por mentiras.
Nem pelo tempo, nem pelo medo. Família não é só sangue. É escolha. É compromisso. É decidir, todos os dias, amar. Apesar das falhas e dos fantasmas, Chloe se juntou aos dois. O peso das safiras em seu pescoço era leve diante do calor do abraço dos pais. Passei a vida buscando de onde vim. Mas aprendi que o que realmente importa não é onde se começa, é onde se escolhe construir. E aqui, estamos construindo algo lindo. Algo que honra o passado e abraça o futuro. Com a cerimônia encerrada, e os convidados caminhando entre as flores, Chloe encontrou um momento a sós entre as rosas azuis. Cada flor contava uma parte da jornada. A dor da separação, a confusão das memórias perdidas, a alegria da reunião e a esperança de um novo começo. Uma borboleta pousou sobre uma das flores. As asas, do mesmo azul brilhante das safiras, das pétalas, do céu sobre as montanhas. Obrigada, Chloe sussurrou, sem saber exatamente para quem. Talvez ao universo. Talvez a Jonathan, por, apesar de tudo, manter Ana viva. Talvez aos cuidadores do orfanato. Ou a todas as pequenas escolhas e encontros que trouxeram aquele instante à existência. A borboleta alçou voo, girou uma vez e sumiu no jardim. Ao longe, o som das risadas dos seus pais se misturava à brisa, como uma canção leve de renascimento. Chloe tocou uma última vez o colar em seu peito. Sentiu o peso do amor de gerações inteiras. E então, caminhou de volta para sua família. Atrás dela, sob o sol da tarde, o jardim florescia. Um testemunho vivo de que há amores tão poderosos que sobrevivem a tudo, até mesmo a 30 anos de mentiras, até mesmo a morte, até mesmo aqueles que tentaram destruí-los.